Bom, o que a gente vai fazer agora aqui é simular a inserção de um novo disco na máquina. Então, a gente já tem um HD dentro da máquina que nós criamos, o Debian 10, e nós vamos configurar um segundo disco, para que a gente possa, então, fazer todo o processo de tornar ele acessível. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai ter que selecionar a máquina virtual aqui, ela tem que estar desligada, a gente não consegue inserir um segundo disco se a máquina virtual estiver desligada, importante destacar isso. Nós vamos selecionar ela aqui e vamos clicar em configurações. Aqui. Nas configurações, a gente vai até armazenamento. Aqui eu tenho a controladora IDE e a controladora SATA. A controladora IDE é onde está o disco ali, o drive de CD, onde nós inserimos a ISO para fazer a instalação do sistema. E a controladora SATA é onde está o nosso HD, o disco propriamente dito. Então, o SATA 0 aqui é o nosso HD onde instalamos o Linux. Para a gente inserir um novo HD, a gente vai ter que clicar aqui no controlador SATA e lá no cantinho naquele adicionar disco rígido. É o segundo ícone ali. O primeiro é drive de CD e o segundo é o HD propriamente dito. Então, quando a gente clica aqui no adicionar disco rígido, a última versão ele aparece que a gente pode acrescentar, né? Mas a gente vai ali em criar e vai cair nessa janela, criar disco rígido. Aí segue o mesmo padrão aquele, vai ser VDI, vai ser dinamicamente alocado. Lembrando, né, a diferença do dinâmico para o tamanho fixo. O dinâmico, se eu definir aqui que esse disco vai ter 10 GB, a pasta que ele vai criar lá dentro do meu sistema, seja Windows, seja Linux, não vai ser de 10 GB, vai ser conforme a utilização. E aí, conforme eu vou salvando coisas nessa máquina virtual, dentro desse disco rígido, ele vai alocando espaço até chegar aquele máximo que eu defini, que seria os 10 GB. E o tamanho fixo ele já vai alocar no meu HD da máquina, no HD da máquina, os 10 GB de forma fixa. Então, sempre é interessante, né, nesses casos que a gente está criando máquinas virtuais para teste, né, num ambiente doméstico, colocar dinamicamente alocado. Próximo, a gente pode criar aí um disco de 10 GB para a gente poder criar duas partições. Aí a gente cria duas partições de 5 GB. E aí podemos criar. Onde é que ele colocou? Aqui. Ficou assim o de vocês, né? Dois discos. Confere, tudo certo até aí? Eu tenho disco ali de 15 GB, ó, aqui o tamanho dele, e o segundo disco de 10 GB. Só vamos dar um OK aqui, e aí a gente vai iniciar o sistema normalmente. Aí a partir de agora eu vou ter que compartilhar a máquina aqui com vocês. Só esperar ela carregar e a gente já dá continuidade então. Bom, obviamente a gente vai ter que executar essa tarefa como root, então sumenos e a senha de root. Então, para a gente listar, poder visualizar os discos e as partições, a gente pode utilizar o programa fdisk. Então, quando eu executo aqui um fdisk "-l", aí ele vai me listar os meus discos. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o meu disco SDA, que é o HD onde está instalado o sistema, que ele tem 15 GB, que nós havíamos criado lá quando nós instalamos o sistema. Tem informações sobre esse disco, e como ele já está particionado e formatado, ele vai me trazer aqui, então, as informações de todas as partições. Então, aqui eu tenho o /dev/sda1,
que é uma partição inicializável. Vai ter aqui o bloco onde inicia e termina, quantos setores ele tem, e depois o tamanho. Então aqui que é importante, ele tem 6,5 GB e ele está formatado com partições, com um sistema de arquivo tipo Linux, que aí pode ser um ext2, ext3, ext4, RacerFS, qualquer tipo, né, de formato de sistema de arquivos para Linux. Lembrando, né, que aqui eu tenho a minha estendida, que está no SDA2, e depois eu tenho duas partições lógicas, porque essa aqui é primária, a estendida é uma primária, a estendida ela não é acessível, a gente só cria ela para poder ter mais partições no sistema, que são aquelas partições lógicas, que vão ser então a partir do SDA5. SDA5 e SDA6. Aqui o SDA5 é a nossa barra home e SDA6 é a swap. Está lá um Linux swap. Ó. E o tamanho de cada uma delas. Depois eu tenho o segundo disco, que foi o que nós inserimos agora. Então, se tudo deu certo aí para vocês, apareceu agora o /dev/sdb com 10 GB, mas sem nenhuma partição. É como se eu tivesse comprado esse disco na loja agora, cheguei em casa, coloquei esse disco, pluguei ele no meu computador e iniciei o sistema. Eu tenho um disco que não tem nenhuma partição em nenhum formato. Aí o que nós vamos ter que fazer? Criar essas partições e, obviamente, para a gente poder acessar, a gente precisa dar um formato para ela, né? Seria o formatar. Isso que a gente vai fazer na sequência agora. Então, lembrando, a gente vai trabalhar com SDB, tá? Não SDA. O SDA é o disco onde está o nosso sistema. Esqueçam ele. A partir de agora, a gente vai trabalhar com SDB. A gente vai abrir o FDisk aqui diretamente para aquele dispositivo, /dev/sdb, ok? Então a gente vai trabalhar agora, o FDisk é o utilitário, é a ferramenta, e o /dev/sdb é o segundo disco que eu pluguei. E aí ele vai cair nessa tela aqui, ó. Bem-vindo ao FDisk, a versão dele. E aí ele vai me explicar ali que as alterações permanecerão apenas na memória até que a gente decida gravá-las. E até dar um aviso, né? Tenha cuidado antes de usar o comando de gravação. Porque se esse disco ele conter dados, a gente vai fazer com que esses dados, né, eles deixem de se tornar acessíveis. A gente vai formatar ou criar uma partição ali, então tem que ter um certo cuidado quando a gente estiver trabalhando com ferramentas que vão trabalhar diretamente com o disco. Ele tem um menu aqui, se eu teclar o M, ele me mostra o menu de todas as funcionalidades, mas indo direto, né, ao que a gente precisa fazer, para a gente criar uma nova partição aqui, a gente vai colocar o N de new. Ele está aqui, ó, N, adicionar uma nova partição. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, teclar N, está lá embaixo. Ó. Teclei o N, ó, e vou teclar um Enter. Ele vai me perguntar, vai começar a fazer algumas perguntas. Se eu quero criar uma primária ou uma estendida. Lembrando que se eu criar estendida, depois eu tenho que criar minhas lógicas. Não adianta só eu criar uma primária e uma estendida. Eu poderia criar duas primárias ou uma primária e uma lógica. Mas para mim criar a lógica, eu tenho que criar a estendida. Ok? Então aqui, a primeira partição a gente pode criar primária, não tem problema, só vou dar um Enter. E aí ele vai perguntar qual o número da partição. Esse número seria aquele número SDB1, SDB2, SDB3 ou SDB4. Eu posso escolher um número. Por padrão, ele já está me dizendo que vai colocar o 1 se eu não escolher. Então, essa partição vai ser o quê? SDB1. Teclei o Enter. Aqui nós poderíamos definir onde vai estar o primeiro setor da partição que nós vamos criar.
Aqui a gente pode usar o padrão que é 2048. Vou teclar o Enter. E agora eu vou definir o tamanho da minha partição. Como que eu defino o tamanho da partição aqui? Vocês vão colocar aí o tamanho com sinal mais, assim. Tem que ter o sinal mais na frente. E o tamanho da partição, que pode ser K, M, G, T ou P, que seria kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte ou pentabyte. Então aqui eu vou colocar 5G maiúsculo. Tem que ser assim, ó, mais 5G. Significa que o tamanho da partição é 5 GB. Ok? Teclei o Enter. Tá lá, ó. Criada uma nova partição, tipo Linux, de tamanho 5 GB. Cuidem que tem que ir o G ali, senão ele vai criar em mega. Nós vamos criar então a segunda partição. A segunda partição, ela vai ser a partição estendida. A gente poderia criar duas primárias, aqui não tem problema, tá, pessoal? A única diferença aqui entre a gente criar a primária estendida é só para exercício mesmo, para a gente ver como que se criaria uma lógica. Mas como o HD é pequeno e eu não vou criar novas partições, eu poderia criar até quatro partições nele, sem problema algum. Então, eu posso definir, né, a partir diretamente da primária, ou então criar estendido e depois a lógica. A sequência vai ser a mesma. Eu vou colocar um N aqui de novo, new. Vou colocar o nome da partição. Vou colocar ela como estendida. Ele vai sugerir o 2 já aqui, porque o 1 está ocupado, é só dar um Enter. Depois, vou definir a questão de onde vai ser o primeiro setor. Ele vai contar a partir do último. Podemos deixar o padrão aqui também. Depois eu vou definir o tamanho. Então eu tenho ainda, como eu só tenho os restos 5 GB, eu só vou dar Enter aqui e ele vai pegar o resto do HD. Nota que ele já criou a estendida de 5 GB. Se eu criei a estendida, agora eu tenho que criar a lógica. Eu só vou criar a lógica quando eu crio uma estendida, tá? Isso tem que ficar bem claro. Se fosse uma segunda primária, era ponto final. Estava pronto o nosso disco. Como eu criei estendida, agora eu vou criar a lógica. Então vamos de N de novo para criar. Ele vai de novo me dar o primeiro setor, voltando lá, né? Onde inicia, né? Onde foi definido o início do setor da estendida. Vou teclar um Enter aqui. O tamanho vai ser todo esse tamanho, porque eu não vou criar mais de uma lógica. Aí eu poderia. Esse espaço que eu tenho aqui é todo o espaço da minha estendida, eu poderia criar quantas lógicas eu quiser. Obviamente, dentro do tamanho que eu tenho ali, que são 5 GB. Poderia criar 5 lógicas de 1 GB, por exemplo. Então, vou teclar o Enter aqui. E, ó, tá criada a nova partição. Notem que ele já colocou o valor 5 lá. Porque vai ser o SDB5, que é a minha lógica. Então, as partições acessíveis aí vai ser a SDB1 e a SDB5. São essas duas partições que eu tenho, que eu acabei de criar. Até aqui, não tem nada ainda salvo, tá? Isso aqui é só um projeto de particionamento. Para mim poder salvar, eu vou executar um W para gravar, tá? No momento que eu executo o W, ele gravou no disco. Antes nada foi feito. Depois eu tenho então o disco pronto. Ó, a tabela de partição foi alterada e aí ele sincronizou os discos novamente. E aí a gente pode fazer isso aqui agora, fdisk -L de novo. Notem que agora a gente tem as partições lá, ó. Agora eu tenho o SDB1, que é a nossa primeira partição primária, a SDB2, que é a estendida, e a SDB5, que é a lógica. Notem que a lógica ela vai ser o mesmo tamanho da estendida. Porque a gente criou ela com todo o espaço da estendida, né? Até aqui tranquilo. Bom, então a gente tem as partições prontas. Agora a gente vai para a segunda etapa, que seria a gente formatar essas partições.
Existe uma ferramenta que o nome dela é MKFS. MKFS, que a função dela é tornar fácil essa questão de formatar os dispositivos, que pode ser pendrive, pode ser HD externo, pode ser um HD interno. Então, essa é a função dela. E ela consegue formatar vários tipos é, de formato. Por exemplo, se vocês derem 2 vezes o tab aqui, ó, ele mostra a ferramenta. Ó, MKFS ext2, ext3, ext4, VFAT, NTFS. Então, tem algumas, né, algumas extensões aqui que eu poderia utilizar, alguns sistemas de arquivos que eu poderia formatar com essa única ferramenta. Então, posso usar ela para criar uma partição daquelas, formatar com ext4. E com essa mesma ferramenta eu posso formatar a segunda com NTFS. Então, essa ferramenta que é bem útil para essa questão de formatar. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos formatar uma com ext4 e a outra com NTFS. Essa que vai ser o próximo passo, então, da nossa jornada aí com esse disco. Como que eu vou formatar? É bem simples, olha só, MKFS é MK de make e FS de file system, né? Criar sistema de arquivo, menos T de tape, o tipo que eu quero usar, ext4, então quero formatar o tipo de formato ext4, a minha partição barra dev barra sdb1, sdb1, db1, tá? Não vamos formatar aí o SDA1. É SDB1, é aquele segundo disco. Ok? É só teclar Enter aqui e ele formatou. Está formatado. Certo? Rapidinho, é simples. E a outra partição nós vamos formatar com NTFS. O NTFS, eu sugiro vocês utilizarem o NTFS 3G, que é uma implementação aberta do NTFS da Microsoft. Então, ele vai auxiliar de forma mais, digamos, mais efetiva essa questão de montar dispositivos com NTFS, de gravar em dispositivo NTFS. Antes era bastante comum a gente formatar um dispositivo com NTFS no Linux, ou pegar um dispositivo com NTFS e montar no Linux, e ter muitos problemas com questão de escrever lá dentro. Então, esse NTFS 3G é um formato, né, de NTFS aberto para NTFS da Microsoft. E ele utiliza o FUS, que eu falava anteriormente para vocês ali, que é o File System User Space, que é aquele módulo que eu tinha mostrado para vocês anteriormente ali, que auxilia na montagem de sistemas de arquivo por usuários que não têm privilégio no sistema. Eu acho que ele não está instalado nessa máquina. Vamos ver, apt install NTFS-3G. Já está instalado, ó. Acredito que um de vocês já esteja, a mesma máquina, né? Mas é importante vocês saberem isso. Se vocês pegarem uma máquina e não conseguirem montar NTFS ou formatar NTFS, é só instalar esse cara aqui, NTFS 3G, tá? Anotem aí no caderninho aquele que vocês nunca vão ler, mas deixa anotado aí. Porque vai acontecer se pegarem uma distribuição ou um sistema básico que vocês não vão conseguir formatar NTFS, vocês vão precisar dele, certo? E aí a gente vai formatar, né, o disco. Agora o SDB2, o SDB5,
porque a 2 é estendida, com NTFS. NTFS. Assim, MKFS, que é a ferramenta, menos T, que é o tipo de sistema de arquivo, NTFS, que é o formato que nós vamos então formatar, barra dev barra SDB5, que é a nossa partição lógica. Enter. Ela vai demorar um pouquinho mais, que é um pouquinho mais complexo, né? Notem aí que o ext4 foi rapidinho e o NTFS ele vai começar então ali a fazer a formatação. E agora a gente tem então as duas partições, SDB1 e SDB5, uma com ext4 e a outra formatada com NTFS. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente montar esse dispositivo. O que é montar? É tornar ele acessível. Então, não adianta eu ter o disco, ter uma partição, essa partição está formatada com um formato que o sistema consegue gerenciar. Eu tenho que tornar ela acessível. Esse seria o último passo. Montar ela para mim acessar ela e poder gravar os arquivos ou copiar arquivos e abrir arquivos que estejam lá dentro. Para isso existe o comando mount, esse aqui. Mount, que é o comando para montar. Então, ele que vai incluir, né, o sistema de arquivo de um determinado dispositivo a qualquer sistema de arquivo do Linux. E aí, então, o comando mount, ele sempre vai ter a seguinte sintaxe. Mount, o sistema de arquivo, as opções, qual é o dispositivo que eu quero montar e onde eu quero montar. Entenderam? Então, a gente pode fazer assim, ó. Lá dentro de MNT, a gente pode criar duas pastas. mkdir, barra MNT, barra, vamos criar aqui uma pasta chamada parte 01 de partição, só para a gente poder enxergar isso daqui. E a 05. Vamos criar essas duas partições, essas duas pastas aí, para a gente montar as partições ali dentro. E agora a gente vai usar o comando mount para montar. Então, vou colocar aqui mount "-t", qual é o tipo de sistema de arquivo dessa partição? Esse sistema de arquivo é ext4. Qual é o dispositivo? O dispositivo é o barra dev barra sdb1. Onde que eu vou montar ele? Dentro de mnt barra parte 01. Enter. Montou. Se eu quero ter certeza que ele montou, eu posso executar o comando mount. O mount vai mostrar todos os sistemas de arquivos que estão montados. Ele vai mostrar um monte de coisa, ó. Mas eu posso, lá embaixo ele vai mostrar, ó, SDB1 em MNT parte 1. E é um ext4. E está como leitura escrita. Ok? O df-h a gente viu lá na aula, ele tem um problema, né? Que ele não vai trazer o sistema de arquivo dele. Mas ele vai aparecer ali, ó. Pode usar o df-h ou então o mount e filtrar ele com o grep. Meu O não está funcionando direito aqui. Mount e filtrar ele com o grep SDB, né? Aqui. Vai mostrar ali, ó. Vai me dizer que o dispositivo SDB1 está montado no diretório parte 01 e é do tipo ext4. Quando vocês não... peguei um disco, não sei qual é o formato daquele disco ali, vocês podem... Eu acho que o BLK-ID, ele mostra para vocês, ó, barra dev, barra, por exemplo, o SDB5, que nós não montamos ainda. Ó, ele vai mostrar lá que é do tipo DOS, ó. Se eu pegar o 1 aqui, ó, ele vai mostrar que é do tipo ext4. Então, esse comando aqui, blk-id, ele me traz o ID, tem qual é o tipo de sistema de arquivo, e aí eu tenho uma informação mais detalhada. É outra forma de eu coletar essa informação
antes de eu montar ela. E aí a gente pode montar, então, a segunda partição. Olha lá, ó. Mount menos T. E aí nós vamos utilizar aqui o NTFS-3G. O dispositivo é o SDB5 e eu vou montar no diretório parte 05. Enter, está montado. Se executar aqui um ls em barra mnt barra parte 1, 01, notem que lá dentro aparece o diretório Lost mais Found, que é um diretório que é criado sempre que vocês formatam, já falei isso para vocês em outro momento, mas sempre que vocês formatam um disco com ext4, ele vai criar essa pasta Lost mais Found lá dentro. Então aqui a gente tem certeza, né, que realmente a gente está acessando aquela partição. Lembram, né, que a partição ela aparece como um diretório. Então se eu colocar aqui, ó, cd barra mnt barra parte 01, eu estou entrando lá naquela partição SDB1. Se eu colocar aqui um barra mnt barra parte 05, eu estou entrando lá naquele HD, né, na partição do HD que está formatado com NTFS. Aqui não tem nenhuma pasta. A gente poderia fazer o seguinte aqui, ó, mkdir, dentro da parte 05, criar uma pasta chamada documentos. Ok, ls, eu estou escrevendo lá naquela partição. Ó, faltou um E ali, né, documentos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos sair fora dessa pasta e agora vamos desmontar as partições. Para desmontar, eu posso ou executar o mount e o dispositivo, ou o mount e a pasta. Poderia ser tanto assim, ó, barra dev barra sdb1, desmontei, olha só, ls barra mnt barra parte 01. Nota que não tem mais lá o diretório Lost mais Found. Ou eu posso desmontar pela pasta. Ó. Vou desmontar a pasta mnt barra parte 05. Vou executar lá o ls nessa pasta. Notem que não está mais lá a pasta que nós criamos. Porque agora ela passou a ser uma pasta qualquer. Não é a partição. Vou montar ela de novo. Ó. Onde é que está o comando aqui? Montei. Vou dar um ls lá. Está lá de novo a pasta documentos. Então a gente está tornando dispositivo aquela partição, tornando disponível aquela partição, e quando a gente desmonta, a gente deixa ela disponível. E aí, eu poderia, né, por exemplo, vamos pegar aqui a gente desmontou a SDB1, a gente podia montar ela, o mount para montar, mount, vamos ter que colocar o tipo, né, -t, ext4, o nome do dispositivo, barra dev sdb1, ok. E agora eu vou colocar aqui a pasta, barra mnt, barra parte 05. Eu poderia montar ela somente leitura. Aí entra a opção aqui, ó, entre o tipo e entre o dispositivo, que é a -O. Aí eu poderia colocar aqui RO. Enter. Montei somente leitura. Por exemplo, eu quero disponibilizar na máquina de algum usuário um disco somente para leitura, que ele só possa pegar informações de lá. A gente vai executar aqui então o mount e colocar aqui um pipe grep
SDB1, ele vai dizer ali que ela está somente em leitura, ó, RO. Observaram? Vou desmontar ela aqui, novamente. Beleza, está desmontado. Dessa forma aqui que está, se a gente reiniciar o sistema, ele não vai montar ela. A gente precisa colocar isso lá dentro do arquivo fstab. Esse arquivo aqui, ó, nano/etc barra fstab. Então, nano/etc/fstab, aqui, ó, notem que eu já tenho ali as partições do meu disco SDA1. Lembra aquele UID que eu mostrei para vocês lá com o comando bkl ID? Aqui está ele, ó. O arquivo fstab ele monta pelo UID ou pelo nome do dispositivo. Aqui está o ID dele. A diferença do ID, o UID para o nome do dispositivo, é que ele fica amarrado àquela partição e aquele disco. Por isso que ele coloca o UID aqui. Porque senão poderia, se eu colocasse aqui, né, o nome da partição, poderia trocar o disco e ele tentar montar um outro disco na raiz aqui. Então, o UID é que está amarrando, né, a raiz a esse dispositivo. Ele está colocando aqui informando que é um ext4 e as opções de montagem, que eu vou falar agora na sequência. Então, como que a gente vai inserir aqui as informações do nosso segundo disco? Vamos lá. Vou colocar aqui, então, lá para o final. E a gente vai inserir primeiro o /dev /sdb1. O que ele é? Onde é que eu quero montar ele? Aqui que eu digo para vocês, ó. Se eu quisesse jogar os meus arquivos de log para uma nova partição, eu só colocaria aqui, ó, /var /log. Quando eu reiniciasse o sistema, automaticamente ele ia começar a criar os meus logs lá dentro do /dev /sdb1. É simples. Claro que é importante que vocês copiem os logs que já estão lá, reiniciem o sistema, ele vai montar nesse novo diretório, vocês copiem os logs antigos para se vocês precisarem desses logs, né, para dentro dessa pasta. Ou então ele vai começar a criar novos arquivos de log ali dentro. Mas não é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer montar aqui o mnt barra parte 01. Então, estou dizendo que esse dispositivo /dev /sdb1 eu vou montar lá no diretório mnt parte 1. Ok? Agora, o que eu tenho que dizer? Tenho que dizer qual é o sistema de arquivo. Ele é um ext4. Ok? Vou dar um tab aqui de novo. A próxima coluna, eu vou colocar informações de opções para montar o dispositivo. Notem que aqui, por exemplo, na Home, que é essa daqui, ele tem um Defaults. O que é isso? O Defaults é a montagem padrão do dispositivo. Seria dar permissão ali de escrita nele para todos os usuários e não colocar nada específico. Ele tem várias possibilidades, eu coloquei isso lá no material para vocês. Poderia, por exemplo, ter ali um exec para permitir que, assim, ó, exec, ele vai só permitir que os programas sejam executados a partir do dispositivo, mas isso ele está lá no default também, o default vai colocar essas principais, mas eu posso dizer, ó, eu estou permitindo que programas sejam executados desse dispositivo. Se eu não colocasse default, por exemplo, eu teria que colocar o exec, senão eu não vou conseguir executar arquivos executáveis lá dentro. Eu poderia colocar um no exec aqui, ó. No exec. Então, eu não permito, né? Eu nego que programas sejam executados. Então,
eu não permito que os usuários executem programas lá dentro dessa partição, ou que estão lá nessa partição, ok? Teria, por exemplo, o Alt para montar o dispositivo automaticamente, assim. E eu posso colocar Alt no exec, por exemplo. Estou dizendo que ele vai ser montado automaticamente e que não vai ser possível executar programas lá dentro. Eu poderia colocar aqui user para dizer que eu permito que qualquer usuário monte o dispositivo, assim. Ou então colocar um no use para dizer que somente o root pode montar esse dispositivo. Tá? Poderia colocar aqui um RW para dizer que ela vai ser escrita. É que o default já engloba o alto. O default, se eu colocar aqui só default, como está lá no home, ele vai habilitar para mim o alto, vai habilitar o RW, vai habilitar o exec e vai habilitar o user. Agora, quando eu não quero que todas essas opções fiquem, por exemplo, aqui, ó, o que seria o default? Seria mais ou menos isso: alto, exec e user e W. Isso é o default. Então, para não precisar colocar tudo isso, eu coloco o default. Agora, vamos supor que eu não queira, por exemplo, que seja executado executáveis lá dentro. Aí eu não vou poder colocar default, vou ter que colocar auto, vírgula, user, vírgula, RW. Entendeu? Então, quando eu quero aquelas opções padrões ali, que é qualquer usuário pode montar, pode executar coisas lá dentro, tem que ser montado automaticamente. Aí eu vou ter que colocar aqui, eu posso colocar o default para facilitar a vida. Poderia colocar, por exemplo, no alto, aí ele não vai montar essa partição na inicialização, tá? Mas eu poderia colocar um no alto aqui, colocar um user para permitir que usuários montem ela. Então, há várias formas de eu gerenciar isso, né? Por padrão, a gente pode colocar aqui o default. Lá, por exemplo, ó, lá em cima ele está dizendo o seguinte, que em caso de erro, é para ele remontar a raiz do sistema somente leitura. Isso que ele está falando lá, errors igual a remount -RO. O resto é default para a raiz. E aqui a gente vai colocar um defaults. Aí, a gente então colocar essas opções padrões. Depois ainda aqui, botem que tem os números ali 0 e 0, né? O que seria esse 0 e 0? Seria o primeiro 0 ali, ou eu habilito ou desabilito o dump na inicialização. Então eu posso colocar o 0 ou 1, 0 desabilita e 1 habilita. Vou colocar aqui o 0. E o segundo é a verificação do dispositivo. Por exemplo, eu posso habilitar ou desabilitar. Se eu colocar o 1 aqui, cada vez que eu inicializar, ele vai fazer uma verificação nessa partição para mim. Vai ficar verificando lá. Ou então, se eu colocar o 0, ele não vai verificar para mim. A gente vai deixar 0 aqui. Geralmente é normal ficar na raiz o 1, né? Para ele fazer essa verificação. Mas as outras partições, no caso dessas partições que a gente vai montar aqui, é importante fazer a verificação, mas também tem que perceber que cada vez que ele inicializar, ele vai fazer essa verificação. Se eu tiver muitas partições, ele pode demorar um pouco mais a inicialização. Nesse caso aqui, a gente vai deixar desabilitado. Tá? Ele não vai fazer a verificação. E aí eu posso pegar essa linha aqui e fazer embaixo lá do outro. /dev, /sdb5, que é a nossa outra partição. A gente vai montar onde? Em mnt barra parte 02. Ele vai, então, executar aqui o sistema de arquivo dele é NTFS, e eu vou colocar aqui um 3G. Vai ser também default,
e vou desabilitar o dump e também vou desabilitar a verificação. Feito isso, se a gente reiniciar o sistema, ele vai ter que ser capaz de montar automaticamente essas partições para a gente. Ok? Beleza. Ctrl O para gravar, Enter, Ctrl X para sair. E aí a gente vai, então, agora executar aqui um reboot. Aí, então, podemos aqui autenticar. E agora nós vamos, então, abrir o terminal. Ó, se a gente executar um mount, ele vai mostrar tudo que está montado no sistema. Vamos facilitar a nossa vida, vamos colocar aqui um pipe dep SDB, que é o nosso dispositivo. Enter, tá lá, ó. O nosso dispositivo SDB1 está montado no diretório parte 01 lá em MNT. E o nosso dispositivo SDB5 está montado em parte 2. Eles estão ambos com leitura e escrita. Vamos verificar. ls barra mnt barra parte 01. Está lá nosso diretório Lost Mais Found. Lá na partição 02. Está lá, pasta documentos. Deixa eu colocar aqui um su-menos. É o df menos h, que vai nos mostrar então o tamanho das partições. Nota que agora ele está acrescentando ali, né? O SDB 5 e o SDB1. Quanto que eles ocupam, qual é o tamanho de cada um deles e quanto que ele ocupa, está sendo ocupado de espaço e também onde eles estão montados. Então agora já aparece ali certinho, tudo funcionando. Nós podemos, além disso, quando eu quero saber o espaço de que um arquivo ou uma pasta ocupa, eu posso usar o comando do. As opções dele mais amigáveis é a LHS. E aí eu posso, por exemplo, saber quanto que o meu arquivos de log, a minha pasta de log está ocupando de espaço. 19 mega. Quanto que o meu barra etc está ocupando de espaço? 5 mega. Então posso ter uma noção, né, de quanto que de espaço em disco que uma pasta ou um arquivo ocupa do meu sistema. Do LHS. E só para a gente finalizar aqui, então, já são quase 10 aí para as 10. apt install gparted. Podem instalar a ferramenta, tá? Quem não conhece o gparted, tem alguém que já usa ele enquanto ele instala aqui? Beleza. O gparted, ele é bem interessante porque ele tem, vocês podem baixar uma ISO bootável dele. Então, se vocês querem aumentar, diminuir a partição, vocês podem executar o boot por esse disco e ele só vai abrir essa ferramenta para vocês. Ao invés de abrir o sistema operacional, abre a ferramenta e vocês podem, a partir dela, fazer uma manutenção. Então, se executar aqui, ó, gparted, vamos pegar aqui, eu acho que ele deve ter criado aqui o gparted, que tá ele, ó. Vou colocar a senha de administrador aqui. Ó, tudo que a gente fez ali no disco barra dev barra sdb, tá aqui, ó. Forma bem amigável ali e bem
intuitiva. Tudo que a gente fez na linha de comando, a gente poderia ter feito aqui clicando com direito no ambiente gráfico. Por exemplo, agora está dizendo que o nosso SDB5 ele é um NTFS e está montado no parte 2. Se eu quiser, eu posso desmontar isso aqui. Ó, desmontei. Agora eu posso pegar e excluir essa partição. Excluir. Claro que eu preciso aplicar, tá? Aqui não está sendo... Para tornar efetivo, eu preciso clicar ali em aplicar. E poderia aqui criar uma nova partição, diminuir o tamanho dela, sei lá, 2000. Já posso definir aqui qual vai ser o qual vai ser o nosso sistema de arquivo. Eu vou formatar com NTFS e vou adicionar. Beleza. Criei uma nova partição. Clicar com direito, novo. Ó, eu posso aumentar ou diminuir aqui a barrinha. Ó. E vou adicionar. Já posso também formatar ela como, vamos colocar aqui um ext4. Ok. Se eu aplicar aqui, aplicar, já fez tudo aquilo que a gente fez manualmente. A gente acabou de fazer agora em alguns segundinhos aí, né? Olha lá, tá pronto. E para finalizar aqui, é importante a gente lembrar que se nós fizermos alguma alteração via gparted, como eu fiz ali, eu peguei a partição que era lógica, dividi em duas, uma ficou com 2 GB e outra com 3 GB. Mas é importante lembrar que eu preciso ajustar o arquivo fstab que nós alteramos lá no princípio. Então, se a gente não ajustar aquele arquivo lá, obviamente, quando o sistema iniciar, ou ele não vai achar a partição, se a gente excluiu ela e vai aparecer esse erro na inicialização, ou então, como eu criei uma terceira partição ali, obviamente eu vou ter que ajustar e acrescentar essa partição lá no meu arquivo /etc /fstab. Então aqui a gente encerra, basicamente era isso, era a gente ver como que nós vamos fazer então a criação de partições e também a formatação de disco no ambiente de texto.